infelizmente, a novela acabou. Renato Gaúcho é o novo técnico do Vasco. Mas o que eu vim falar contigo aqui nesse vídeo é sobre isso e mais algumas coisas diretamente para Vascaíno. Se você é vascaíno, fica nesse vídeo aqui para você ter noção do que eu vou te dizer e depois me diz se eu tô certo ou tô errado. Não é só para ganhar seu engajamento não que eu tô falando isso não. Se você é vascaíno, talvez você vai me dar razão. E se você não me der razão, comenta aqui se você não tem, se eu não tenho razão. E aproveita, já deixa aquele like, se inscreve no canal, ativa o sininho da notificação, né, para ficar por dentro aí dos vídeos que a gente posta e das lives que a gente vai fazer durante o dia aí, sempre comentando sobre Vasco da Gama, sempre comentando, né, sobre as coisas relacionadas ao Vasco. Gente, o que eu tenho para falar é o seguinte, o Vasco, ele tem o sério poder de sugar as energias dos jogadores. Jogadores que estão jogando muito nos seus times, né? Quando se transferem para o Vasco, parece que perdem a energia. Eu quero saber se você tem noção disso e concorda com isso. Cara, o jogador parece que perde a vontade de jogar ou desaprende a jogar. Muito isso, só por quê? Por conta da torcida, que a torcida ela parece que tem uma cobrança excessiva por conta dos resultados, que a torcida está há muito tempo, né, sem ganhar nada e por isso a torcida fica muito exigente e exigindo muito do jogador e tem jogador que não tem, né, capacidade de assimilar essa pressão, né, de resultado imediato. Pô, no caso do Breno, o cara chegou agora, o cara nem se entrosou ainda, o cara é um moleque bom, um moleque promissor, um jogador ótimo, né, que tem um futuro brilhante pela frente, mas parece que no Vasco não consegue. Mesma coisa do Coutinho, vencedor na Europa, muitos jogos na Europa, grandes times, grandes jogos importantes, decisões, e aqui no Vasco ele não conseguiu render o que a torcida do Vasco esperava, o que eu esperava. Então, comenta aqui se eu estou certo. Comenta aqui se o Vasco tem esse poder de aniquilar as forças do jogador e transformar o jogador em um jogador mediano até principiante na carreira. Esse, para mim, o Vasco tem esse poder. Aproveita e deixa o like, se inscreve no canal, ativa o sininho da notificação. Outra coisa que eu queria falar era sobre o técnico Renato Gaúcho, que tem como sua primeira passagem pelo Vasco. Renato Gaúcho que começou no Vasco em 2005 e saiu a primeira vez em 2007, tendo levado o Vasco, né, a decisão da Copa do Brasil em 2006, né, chegando ao vice-campeonato diante do Flamengo e também livrando o Vasco do rebaixamento, que foi para isso que ele veio naquela ocasião, né, nessa primeira passagem pelo Vasco. Na segunda passagem ele chegou em 2008 e não conseguiu livrar o Vasco do rebaixamento, que era o que ele veio para fazer, para levar o Vasco do rebaixamento. E agora na terceira passagem você vê que na entrevista coletiva de apresentação do Renato, o clima parece que mudou, o clima parece que ficou mais leve, entendeu? Porra, risadas, o cara brincando, um clima mais leve, um clima que não tinha com o Fernando Diniz. Que o Fernando Diniz era só hostilidade, não conseguia responder os repórteres as perguntas, né? Com classe, assim, com leveza, um tom de brincadeira, um o Renato Gaúcho veio. Eu acho que o Renato Gaúcho vai dar uma nova cara para o Vasco. Eu acho que o Renato Gaúcho vai trazer, né, a coisa que o Fernando Diniz não conseguiu, vai melhorar esse vestiário, vai devolver a autoestima desses jogadores, jogadores que vão render muito como Brenner, Rojas, né? Renato Gaúcho que desmentiu essa conversa fiada que ia trazer o Coutinho de volta, que ia convencer o Coutinho voltar, até mesmo porque o Coutinho já saiu a rescisão dele de contrato lá na Federação Carioca de Futebol. Então, essa possibilidade não existe. Ainda até existe, mas desde que termine o empréstimo que seria no meio do ano e ele consiga fazer um novo empréstimo, mas até pode. Mas fora isso, eu acho que o Coutinho ainda vai se apresentar em outro time, porque o Coutinho nem era do Vasco, o Coutinho era do time da West Ham. Então, agora o Coutinho é do Vasco. Agora o Coutinho não é do Vasco, nem é emprestado pelo Vasco, quero dizer. Então, com o Renato Gaúcho, eu acredito que o Vasco vai melhorar. Eu acredito que o Vasco vai dar uma melhorada, vai devolver a autoestima e conseguir jogar o futebol. Porque eu já falei, o Vasco tem três partidas importantíssimas, né? Então, diante do Palmeiras, diante do Cruzeiro e diante do Grêmio. Três partidas que, infelizmente, o Vasco tem que pontuar nas três. Ainda que ganhe duas, empate uma, ganhe uma, empate duas, mas tem que pontuar nas três. Não existe nem a possibilidade de não pontuar. E se você é novo por aqui, por acaso, chegou até aqui essa parte do vídeo, esse vídeo só foi, né, para enfatizar a chegada do Renato Gaúcho, que essa transação que se rolou por muito tempo, praticamente em 2 semanas nessa conversa, vai, conversa vem, foi em cima de Marcelo Galhardo, não deu certo, foi em cima de Ato Jorge, não deu certo, e agora o Vasco finalmente apresenta seu novo técnico. Então, se você chegou aqui até essa parte do vídeo,
deixa o like, se inscreve no canal, ativa o sininho da notificação para não perder as próximas lives. Fiquem todos com Deus e até o próximo vídeo.